Meu nome é Antônio Lucas Pierin, tenho 36 anos, sou fisioterapeuta, especialista na área da ortopedia e do esporte e sou proprietário da clínica Pierin Fisioterapia desde 2010. Fui fisioterapeuta do Santos de 2010 a 2018, iniciei nas categorias de base, futebol feminino e depois mais 4 anos na categoria profissional de futebol. Como todo garoto brasileiro, né, a gente nasce com a bola nos pés já, né? E eu, por ter uma influência muito grande da minha família, do meu pai que foi um atleta profissional, eu sempre joguei futebol desde pequeno. A coisa começou a ficar séria a partir dos 8, 9 anos, já jogando no futebol de salão aqui de Santos, que tem bastante tradição. Com 11 anos eu estava jogando já na Portuguesa Santista, na categoria de sub-11. Com 14 anos fui para o Santos e fiquei até os 17 anos. A partir dos 17 anos eu comecei a rodar aí pelo Brasil afora, né, em clubes menores. Infelizmente com 18 tive uma lesão séria no joelho. Foi a primeira lesão mais séria que eu tive, uma lesão de cartilagem, que foi quando iniciou toda essa história que eu tenho com a fisioterapia, né? Eu passei por uma cirurgia importante relacionada à cartilagem, voltei a jogar, continuei rodando por alguns clubes do Brasil, clubes como o Operário de Ponta Grossa, a Anapolina de Anápolis, clubes da região aqui também da Baixada Santista que disputam a divisão B do Campeonato Paulista, como o AD Guarujá, São Vicente, Portuguesa Santista, Jabaquara. E com 20 anos eu passei pela segunda cirurgia. Também com 20 anos eu tinha uma deficiência na questão respiratória, na questão de desvio de septo nasal e fui submetido a uma cirurgia de septo nasal, com amígdala, adenoide, e eu tive uma complicação muito grande onde eu fui parar na UTI. Acabei perdendo muito sangue, tive uma perda de sangue muito grande, perdi 8 quilos, fiquei com anemia e foi um retorno difícil, né? Esse retorno eu tinha 20 anos, eu ainda consegui voltar a jogar no São Vicente, que disputava o Campeonato B do Paulista, e disputar também a Copa São Paulo de Júnior, isso em 2003. Retornei, saí de São Vicente, fui para outros clubes de fora do estado e com 21 anos passei pela terceira cirurgia de joelho. Foi ali com 21 anos na terceira cirurgia que eu percebi que as coisas começaram a mostrar que as coisas não estariam bem encaminhadas para mim no futebol, né? Algumas influências externas de pessoas que começaram a me orientar de alguns caminhos a serem tomados. A gente fica um pouco confuso porque eu deixei tudo de lado por causa do futebol, a questão de estudos, a questão de amizades, de amigos, de família. Gostava muito do futebol, né? Gosto muito do futebol. E eu pensei na questão da educação física, na questão de ser treinador de futebol. Ao mesmo tempo, eu não queria ainda estar tão presente no futebol em campo. Eu não queria passar como treinador tudo aquilo que eu havia passado como atleta, né? Então, ter que novamente rodar clubes e clubes pequenos e de novo em alojamentos, tudo que eu havia passado já. E aí eu percebi que uma área que é uma área que estava muito próxima a mim, por toda a experiência que eu tive na pele, né, era a fisioterapia. Então logo alguns meses depois de formado, eu fui contratado para a categoria de base do Santos em 2010, em janeiro. Em 2014 eu estava subindo profissional aí, onde fiquei até 2018. Logo que eu entrei em 2010 no Santos, alguns meses depois também eu iniciei a minha prática clínica como fisioterapeuta na cidade, com um consultório próprio. Eu percebi que a minha rotina na base era uma rotina que me possibilitaria isso. Eu trabalhava de manhã e à tarde no Santos, de segunda a sexta, alguns jogos no final de semana, e daria para eu fazer alguns atendimentos particulares. E eu montei meu primeiro consultório, um consultório de 9 metros quadrados, pequeno, uma sala simples, com uma maca. Comecei atendendo, fazendo a clientela, fazendo nome na cidade. E aos poucos eu fui contratando outros profissionais para trabalharem comigo. Hoje, 9 anos depois, hoje eu tenho uma equipe com 9 profissionais trabalhando comigo, fisioterapeutas. E eu fico pensando assim, eu brinco, né? Até o Robinho fez uma entrevista em 2015 falando de mim, que como atleta eu sou um ótimo fisioterapeuta. E realmente ele tem razão, eu como atleta era um atleta mediano. E hoje eu fico pensando assim, como seria se eu tivesse continuado a tentar, né? Com certeza eu teria tido dificuldade de ingressar em algum mercado de trabalho e com certeza o futuro poderia ter sido outro. Então, graças a Deus eu tive a sensibilidade de ouvir as pessoas, também tive essa percepção. E hoje, sem dúvida nenhuma, com 36 anos, eu tenho certeza que eu sou muito mais feliz e realizado do que se eu tivesse continuado a jogar. Hoje, com 36 anos, as coisas evoluíram para mim de uma forma muito bacana.
o desenvolvimento profissional meu, desenvolvimento pessoal. Hoje eu tenho uma família, tenho um filho de 2 anos, minha esposa está grávida agora do segundo filho. Então hoje, sem dúvida nenhuma, a fisioterapia me possibilitou ter uma condição, uma estrutura de vida.